Como tem gente que reclama de cansaço, unhas fracas, queda de cabelo, sonolência, toma um monte de remédios e mesmo assim o problema nunca é resolvido. Pois saiba que muitas vezes o problema pode estar naquilo que você ingere, exatamente naquilo que você come. O que faz bem para um pode ter o efeito completamente diferente para outra pessoa. A gente conversou com uma nutricionista para saber como funciona esse processo digestivo tão diferente para cada organismo. Acompanhe. Toda a digestão começa pela boca. Após mastigado o alimento, vai para o estômago, que dissolve tudo o que encontra. Por lá, o alimento permanece de 2 a 4 horas, para aí continuar o processo digestório e ir para o intestino delgado. Porém, cada organismo é diferente. Nem tudo que uma determinada pessoa come faz bem a ela vai ser bem digerido por outra. Cada pessoa possui uma capacidade digestiva e capacidade gástrica diferenciada. Isso vai depender de uma série de fatores, mas eu posso não digerir bem um alimento, enquanto outra pessoa pode digerir com mais facilidade ou mais dificuldade esse alimento. Entre os sintomas mais frequentes de uma má digestão estão a sensação de estufamento, gases, arrotos, sonolência após as refeições e enjoos. Porém, nem sempre aquele alimento que lhe faz mal por um período fará o mesmo efeito em outra época. Por exemplo, assim, vamos utilizar uma condição de estresse. Estou numa correria, um momento muito estressante da minha vida. O meu metabolismo ele tende a se tornar mais lento, eu tendo a ter uma deficiência na produção de uma série de enzimas e hormônios e talvez naquele momento eu não vou digerir bem o alimento. Mas se eu tratar esse distúrbio que está me acometendo no momento, eu tendo a digerir melhor. Muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, uma desbiose, um desequilíbrio, né, entre as bactérias boas e ruins do meu intestino. Se eu tiver com uma desbiose muito avançada, eu certamente não vou digerir uma gama muito grande de alimentos. Então, o primeiro passo é tratar aquela desbiose, melhorar o meu condicionamento gástrico e de absorção, e aí com certeza eu vou poder passar a consumir aqueles alimentos. É bastante comum as pessoas em determinado momento da vida não digerirem bem algum alimento e depois de um tratamento ou de uma melhora de alimentação como um todo, passar a digerir melhor aquele alimento. Existem estratégias, até que você citou agora, existem estratégias para melhorar a digestão até dos alimentos ruins. Quais são elas? Bom, primeiro de tudo é a mastigação, tá? Ela deve ser lenta e bastante cuidadosa, porque o processo digestivo do alimento começa na boca, na produção da amilase salivar. Então, quanto mais inteiro eu engolir, absorver esse alimento, pior vai ser a digestão dele. Isso, então, uma alimentação lenta e bem fracionada é bem importante. Outro fator que eu até citei agora é a questão de fracionamento. Se eu consumo uma quantidade muito grande de alimento numa mesma refeição, eu tendo a sobrecarregar o meu organismo e, consequentemente, essa digestão e absorção vai ser mais prejudicada. Então, aquela velha e boa regrinha de fracionar bem as refeições ao longo do dia em volumes menores, ela é bastante eficiente. Outro ponto importante é consumo de álcool. Evitar o consumo de álcool e melhorar a prática de exercícios físicos, com certeza vão melhorar bastante o processo digestivo. O consumo de pré e probióticos é fundamental para a melhora de parte digestiva e intestinal. Normalmente, o indivíduo que ele não digere bem algum alimento, ele está com o sistema digestório e o intestino principalmente comprometido. Então, se eu aumentar o consumo de fibras e eu aumentar o consumo de prebióticos, que são, de maneira geral, os lactobacilos vivos, eu vou melhorar a resposta desses meus organismos e vou ter uma digestão melhor. O consumo também de gorduras boas, como ômega 3, 6 e 9, ele é fundamental para a saúde intestinal e para a melhora do sistema digestório. Então, também é uma estratégia bastante interessante. Consumo adequado de água, tá? Que muitas vezes, se eu consumir um volume muito grande de fibras na minha alimentação e não acompanhar esse consumo de água, eu vou ter o efeito contrário do que a gente deseja, que é um trânsito intestinal mais lento. Então, isso vai prejudicar a minha digestão e absorção também. E uma estratégia bastante simples e extremamente eficiente é o consumo de chás digestivos. Alguns chazinhos como camomila, cidreira, hortelã, funcho, alecrim são extremamente benéficos para a digestão. Então, a gente normalmente indica o consumo desses chás em torno de 30 minutos antes das refeições e logo após. Ele também auxilia bastante na produção de algumas enzimas e ácidos e dá aquele conforto abdominal, aquele conforto digestivo. De forma geral, existem alguns alimentos que são indigestos para todos. São eles aqui que a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, Cláudia, carne vermelha.
Exatamente, Suzana. Normalmente a carne vermelha ela não é bem digerida pelas pessoas por ter uma quantidade maior de gordura saturada e por ser uma proteína naturalmente de uma digestão mais lenta. Então é bom cuidar com o excesso dela porque ela pode causar o desconforto gástrico ao longo dos dias. Ok, mas muitas pessoas não conseguem deixar da carne vermelha. O ideal seria consumir em que horário e quantas vezes na semana? Quanto ao horário, quanto mais tarde for esse consumo, pior vai ser. Mais perto da hora de dormir, mais lenta vai ser a minha digestão. Então eu deveria priorizar talvez na hora do almoço, que eu vou ter algumas horas para digeri-la pela frente. E a quantidade, isso é muito relativo, mas eu não costumo recomendar mais do que 1 ou 2 vezes por semana. Na verdade, quanto menos, melhor. Mas cuidar mesmo com excesso, mais do que 3, 4 vezes por semana pode ser problemático. Aí a gente tem aqui o famoso pãozinho. Pode ser o francês, pode ser em forma, em fatia, seja ele qual for. Por que ele é considerado indigesto? Primeiramente porque a principal fração dele é a farinha de trigo refinada e a farinha de trigo branca refinada ela é um alimento de uma digestão extremamente difícil. Tem a questão do glúten, que naturalmente a gente já não digere bem, e boa parte desses pães industrializados são compostos por uma fração muito grande de glúten. E além disso a gente tem uma série de outros aditivos químicos, conservantes, que acabam tornando a digestão mais lenta. São substâncias que o nosso organismo não tende a reconhecer. Isso torna ainda mais problemática e mais lenta a minha digestão e absorção de nutrientes. O açúcar branco. Suzana, o açúcar branco ele é um dos campeões de má digestão, por isso que a maioria dos doces, de maneira geral, que são compostos pelo açúcar refinado, eles tendem a ter uma digestão extremamente mais difícil e, além disso, eles são os alimentos que mais degradam a nossa flora intestinal. Então, aquele desequilíbrio entre bactérias boas e ruins e a famosa desbiose, que a gente tanto fala, o açúcar é um dos campeões causadores dessa desbiose, então merece um cuidado redobrado. E aí, se acontece a desbiose, gente, acontece tanta coisa ruim na sua vida, eu digo na vida como um todo, porque desequilibra o corpo como um todo. Não é só o intestino que é mexido, não. Não, o nosso intestino, nosso processo digestório como um todo, ele é tido como o nosso segundo cérebro. Então, na nutrição a gente trabalha dessa forma. Então, quanto maior o meu desequilíbrio intestinal, mais sintomas, mais sinais indesejados a gente vai ter. Às vezes desde uma presença de flatulência, de um trânsito intestinal inadequado, alterado, estufamento, dor de estômago até queda de cabelo, unha fraca, presença de processos alérgicos na pele. Então, a gama de sinais e sintomas que podem ser provenientes de uma digestão inadequada são imensos. Bom, a gente tem aqui também, o famoso leitinho pro café, seja ele qual for, tá, pessoal? Quando a gente fala em leite, pode ser o desnatado, semidesnatado, integral. O leite também, infelizmente, é outro alimento que está no topo dos que não são bem digeridos, e aqui é importante frisar que a gente está falando especificamente do leite de vaca, que é o mais dificilmente digerido. Ele tem uma série de frações proteicas que são de difícil digestão, tem a lactose também, que é um açúcar que muita gente não digere bem, a intolerância é cada vez mais vista nas pessoas, então ele merece um cuidado e uma atenção. Quanto menos leite, melhor. Aí a gente tem os alimentos, aqueles considerados do bem, os alimentos bonzinhos para o nosso organismo. Aqui a gente tem alguns exemplos, Cláudia, vem para cá, vamos citá-los aqui. Esses aqui, então, a gente pode consumir de forma liberada? Assim, Suzana, a maioria dos alimentos que estão demonstrados aqui, eles têm naturalmente uma digestão um pouco mais fácil. Claro que o consumo liberado ele vai ser muito relativo pelas questões que a gente já falou. Por exemplo, o abacaxi, ele normalmente tem uma digestão muito fácil, mas muitas vezes se eu trabalhar com um paciente que tem uma gastrite ou que tiver com uma digestão um pouco comprometida, ele pode não cair bem naquele momento. Mas de maneira geral, esses alimentos, os tubérculos, frutas, verduras, os grãos integrais, cereais, as proteínas de origem vegetal, normalmente elas são mais são digeridas mais facilmente do que as proteínas de origem animal, por exemplo. Então, para quem percebe que tem um sistema digestório um pouco mais lento e não tão eficiente, é interessante investir legumes, frutas, verduras e proteínas de origem vegetal. A digestão vai muito além do que aquele mal-estar, aquela sensação de que tem um estufamento. A digestão vai como um todo na sua saúde, ou seja, é o processo do depois que faz a diferença. Sono, energia boa, cabelo bom, unha boa, sem alergias. Com certeza, Susan. Como eu já citei, vou falar novamente, o nosso sistema digestório, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se ele não estiver funcionando de maneira adequada, os prejuízos são imensos. Desde a produção de energia, de disposição, de capacidade para exercício físico, de capacidade metabólica para outras funções, porque se eu não absorvo, por exemplo, algum nutriente, eu posso ter a deficiência na produção de outras enzimas que vão acabar atingindo outros processos metabólicos no meu organismo. Então, o processo intestinal, ele comanda tudo. É a primeira coisa que eu vou tratar no paciente que vier com algum tipo de alteração vai ser o intestino. Caso contrário, até a parte estética.
que muita gente se preocupa, ganho de massa muscular, redução de gordura. Se eu não tiver um sistema digestório adequado, esses processos também vão ser prejudicados.